Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Podem se assentar, graça e paz. Graça e paz a você no YouTube agora. Graça e paz a você no YouTube ao vivo. Estamos ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril, 19h31. Estamos ao vivo para toda a terra, para quem tem internet nos acompanhar, tá? Que a graça seja revelada. Graça e paz a todos os pastores que estão debaixo do meu apostolado, pastores, pastoras, apóstolos, homens e mulheres de Deus, em todo o Brasil e em outros países também. Graça e paz a todos vocês. Hoje eu tenho um assunto inédito, um tema... Deixa eu falar do meu livro antes, 10 segundinhos só. Você que está na internet, que não tem meu livro ainda, você pode adquirir, já está para sair o volume 2, hein? Você não tem nem o volume 1, já está para sair o volume 2. Esse é o volume 1, série Graça e Apostolado, tá? Série Graça e Apostolado, volume 1, contém os assuntos crescendo na graça, reinando em vida, a minha graça te basta. Você que está na internet, em outra cidade, em outro estado, em outro país, esse livro já está em Portugal, México, Argentina, Miami, Estados Unidos. Então, você que está em outro estado, em outra cidade, você entra em contato conosco pelo nosso site, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e eu te enviarei pelos correios esses 2 livros, série Graça e Apostolado e Provérbios MGA, esses 2 livros por apenas R$30, tá? Eu preciso te mostrar antes que saia o volume 2, já está para sair. Se você não tem o primeiro ainda, corra para você não ficar sem. Não vai aparecer o volume 2, você não vai ter o primeiro. Então, eu te envio esses 2 livros por apenas R$30 para qualquer lugar do Brasil. Vai este livro, Provérbios MGA, eu coloco sempre juntos folhetos de evangelização, mais a despesa do correio. Esse livro, folhetos de evangelização e também a despesa do correio por apenas R$30 para qualquer lugar do Brasil. Eu te envio esses 2 livros por apenas R$30. Amém? Correios, você recebe na sua casa rapidamente. Muitos têm recebido, aliás, já são mais de 300 livros enviados por todo o Brasil e outros países pelos Correios. Correios têm feito um bom trabalho, tá? Olha, hoje é mensagem inédita, um assunto inédito. Preciso de uma bateria deles. Hoje é assunto inédito. É bom que você pegue sua Bíblia, papel e caneta para acompanhar esta revelação. Hoje eu quero falar sobre o tema o uso do véu. A Bíblia fala que mulher usa véu, né? O uso do véu é certo ou errado? A Bíblia fala sobre véu. Alguém vai falar assim: mas a Bíblia, o apóstolo Paulo falou sobre o uso do véu. Então o tema de hoje, uso do véu, é certo ou errado? Não sei, eu vou ler a Bíblia. E se estiver escrito, eu creio. Vamos começar aqui com 2 Coríntios, capítulo 3. Primeiro vamos ver o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3. O tema de hoje, inédito, uso do véu. As mulheres, tem mulheres que usam véu, né? Em algumas igrejas aí tem mulher que usa véu. É certo ou é errado? Já usou véu? Uso do véu. O apóstolo Paulo disse sobre o véu, que a mulher usa o véu, que a mulher tem que usar. É certo ou é errado? Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 3. Quem já achou 2 Coríntios 3, diga amém. 2 Coríntios 3, olha lá, versículo 13. Antes de falar
sobre o tema, o uso do véu, se é certo ou se é errado, primeiro eu quero ler esse versículo, 2 Coríntios 3,13. Paulo disse: e não somos como Moisés, olha lá, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Algumas versões diz o fim daquilo que era passageiro, né? Desvanecer quer dizer passageiro, que se acabava, que se passava. 2 Coríntios 3,13. Diga comigo: não somos como Moisés, que usava um véu na sua face. Por que Moisés usava véu? Porque Moisés estava debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Moisés estava debaixo da lei. Olha aqui, ó, ainda em 2 Coríntios 3, olha aqui, ó, versículo 6. 2 Coríntios 3, verso 6. Paulo disse: Ele quem? Cristo, Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Então você vai ler 2 Coríntios 3,13, Moisés usava um véu porque ele estava debaixo da lei. Mas 2 Coríntios 3,6, o Senhor nos fez ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito é o que dá vida. O Espírito é o que vivifica. Por isso que na nova aliança, na graça, não tem regras, não tem ordenanças, não tem mandamentos. Por quê? Porque tudo isso aí é letra. E a letra mata. O Espírito é o que dá vida. Olha 2 Coríntios 3,7. Daqui a pouco vou entrar no meu assunto. 2 Coríntios 3,7. E se o ministério da morte, olha como que Paulo chamou a lei. A lei de Moisés foi chamado de ministério da morte. 2 Coríntios 3,7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo está fazendo uma comparação. Paulo chamou a lei de ministério de morte e a graça de ministério do Espírito. Amém, abençoados? Olha o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Coloca o dedo no verso 9. 2 Coríntios 3,9. Se o ministério da condenação, olha como que Paulo chamou a lei. 2 Coríntios 3,7. Ministério de morte. 2 Coríntios 3,9, ministério de condenação. Por quê? Porque você não ia cumprir os mais de 600 mandamentos da lei, o homem não conseguiria cumprir, então ele ficava debaixo de condenação. Então 2 Coríntios 3,9, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então a lei foi chamado de ministério de morte, 2 Coríntios 3,7. A graça foi chamado de ministério do Espírito, 2 Coríntios 3,8. A lei foi chamado de ministério da condenação, 2 Coríntios 3,9. A graça foi chamado de ministério da justiça. Está claro ou não está claro? O que Paulo fez? Uma comparação. Ele comparou a lei com a graça. A lei, ministério de morte e condenação. A graça, ministério do Espírito e de justiça. Quem pode dizer Abba, Pai? Quem está entendendo? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. 2 Coríntios 3,13. Não somos como Moisés, que colocava um véu na sua face. Vai lá para Romanos capítulo 6. Já vou entrar no meu assunto de hoje. O tema de hoje, uso do véu. É um assunto específico para as mulheres. Vou falar dos homens também, mas é um assunto específico para as mulheres. Uso do véu. É certo ou errado? Vamos ver na ministração. Romanos 6 é o segundo versículo que eu quero ler para que eu entre no meu assunto. Interessante que na maioria das vezes que eu vou falar da doutrina da graça, eu passo por Romanos 6,14. É um texto que deixa claro. Romanos 6,14,
pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que eu estou lendo Romanos 6,14? Porque eu li 2 Coríntios 3,13, que diz: não somos como Moisés, que punha um véu na sua face. Por que Moisés colocava um véu? Porque Moisés estava debaixo da lei. Mas Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, diz que estamos debaixo da graça. Isso já te faz entender. Eu penso, vou falar de novo, para mim fica claro. Vê se raciocina comigo. 2 Coríntios 3,13, não somos como Moisés, que punha um véu na sua face. Então Moisés usava um véu. Moisés usava um véu. Por que Moisés usava véu? Romanos 6,14, porque ele estava debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14, nós estamos debaixo da graça. Vê se você pega aí. Se Moisés usava véu, é porque ele estava debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Nem expliquei ainda, hein? Está entendendo já? Você está entendendo já? Diga comigo, Moisés usava um véu porque ele estava debaixo da lei. Diga, nós estamos debaixo da graça. Está claro? Não tem aquele ditado, para um bom entendedor um pingo é letra? O tema de hoje, uso do véu, é certo ou errado? Vou falar pela terceira vez. Moisés usava um véu. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei. Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, se Moisés usava véu por estar debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, não precisa nem falar mais nada, né? Mas vamos ao tema de hoje? Escreva aí o tema de hoje. Uso do véu, é certo ou errado? Vamos lá? 1 Coríntios 11. É aí que Paulo falou sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11. Uso do véu. Diga comigo, é certo ou errado? Vamos ver na Bíblia, porque se estiver escrito, eu creio. 1 Coríntios 11, versículo 2. 1 Coríntios 11, verso 2. O apóstolo Paulo, que foi ele que falou de véu no Novo Testamento, na Nova Aliança. Agora, vocês vão entender por que ele falou do véu. O único lugar do Novo Testamento que fala de véu é em 1 Coríntios 11. Mas vocês vão entender por que ele falou de véu. E vou dar uma dica para vocês. 1 Coríntios 11 foi escrito para a igreja de Corinto, que era uma igreja mista, que tinha judeus e gentios. Por isso que um comia e o outro ficava só olhando. Um bebia e se embriagava e o outro não bebia nada. Porque tinha dois tipos de pessoas na igreja de Corinto. Tinha judeus que cumpria a Páscoa, que celebrava e tal, e o gentio que não sabia de nada. Então, eles se ajuntaram em Coríntios. Paulo falou, um come, o outro não come, um se embriaga. Paulo disse, não tem descasa onde comer não, porque a Páscoa era feita nas casas. Eles levaram para a igreja e começaram a envergonhar os gentios, porque o gentio não praticava Páscoa. Então quem comia aquilo lá era só judeu. Aí o judeu comia e bebia e o gentio ficava olhando. Paulo disse, que vos irei? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Por quê? Porque um come e o outro não come. Um bebe e o outro não bebe. Por quê? Porque tinha judeu e tinha gentio lá. Quem está entendendo? 1 Coríntios 11 foi escrito para a igreja de Corinto. Olhem para mim. Não foi escrito para nós que moramos em Santo André, São Paulo, Brasil. É preciso ter discernimento, porque Efésios 2,8 é uma palavra universal. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então Efésios 2,8 é diferente de 1 Coríntios 11. Efésios 2,8 é uma palavra universal.
para os efésios, para os andreenses, para os cearenses, para os baianos, para os americanos, para os ingleses, para os japoneses, para judeu, para gentil. A salvação é pela graça, é uma palavra universal. 1 Coríntios 11 não é uma palavra universal, foi uma palavra local, destinada local. Qual que era o local? 1 Coríntios, a igreja de Corinto. Então Paulo falando com eles. 1 Coríntios 11, verso 2. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então Paulo aqui está estabelecendo uma hierarquia. Diga comigo, hierarquia. Diga comigo, Cristo é o cabeça do homem. Diga, o homem o cabeça da mulher. Diga, e Deus o cabeça de Cristo. Está vendo a hierarquia? Cristo, o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Cabeça quer dizer responsável, tá? 1 Coríntios 11, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta... Alô, antes de eu ler esse texto, eu preciso te explicar uma coisa. Paulo, tem caneta aí? Paulo falando com a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha judeu e gentil. Quando Paulo disse todo homem, sublinha aí todo homem, ele está se referindo a todo homem judeu. Tá? Não é todo homem na face da terra. Todo homem judeu. Por isso que ele disse no versículo 2, retendes os preceitos como vô-los entreguei. Que preceitos são esses? Preceitos judaicos, da lei de Moisés, porque Paulo veio da lei, aqui tinha judeus na igreja de Corinto, então ele está falando de preceito judaico. Versículo 4, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher, sublinha na sua Bíblia, diga toda mulher. Se Paulo estava falando de todo homem judeu, quando ele disse toda mulher, que mulher que é essa? Qualquer mulher no mundo? Não, a mulher judia. Isso aqui faz parte de hermenêutica, de interpretação, que qualquer teólogo na face da terra sabe disso. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Hermenêutica é a doutrina da interpretação. E qual é a interpretação na letra? Na letra. Que a carta de 1 Coríntios 11 foi destinada aos Corinto, que era uma igreja de judeu e gentil. Então Paulo falando com eles, lembrando, é bom você escrever isso, lembrando que 1 Coríntios 11 não é uma palavra universal, ou seja, para todos os povos, é uma palavra local, foi destinada para a igreja de Corinto. Não é, vou falar de novo, não é igual a Efésios 2,8, que é uma palavra universal, pela graça sois salvos. Quem que é salvo pela graça? Quem é ovelha, independente se é judeu ou gentil, se é homem ou se é mulher, é salvo pela graça. Essa é uma palavra universal. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, 1 Coríntios 11, versículo 5, coloca o dedo no verso 5. Toda mulher, em cima de toda mulher, escreva na sua Bíblia, judia. Homem é judeu, mulher é judia. Então, toda mulher judia, Paulo falando com a igreja de Corinto. Toda mulher, 1 Coríntios 11, 5, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Você está vendo por que tem igreja que usa véu? Está vendo? Porque eles pegam esse texto e pensam que esse texto é para eles. E se torna uma heresia quando pega um texto de judeu e leva para gentil. Aí é uma heresia. Porque Paulo não está falando com os gentios, Paulo está falando com os judeus. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 11, versículo 5.
Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. É como se a tivesse rapada. Quer que eu prove que essa palavra não é para mulheres gentias? Deixa o Coríntios 11 aberto. Abre em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. Não feche o 1 Coríntios 11, que eu já volto aí. Abra em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 21. Olha lá. Versículo 10. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10. Faz parte da lei. Deuteronômio 21 é um livro da lei. Amém, abençoados? É um livro de Moisés. Então é Moisés falando. Deuteronômio 21, verso 10. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes, e a queiras tomar por esposa, então a trarás para a tua casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, aí vem os preceitos da lei, olha lá, rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa, chorará seu pai, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá, os preceitos da lei. Por que eu estou lendo Deuteronômio? Para te mostrar que o 1 Coríntios 11, versículo 5, o texto paralelo dele é um texto da lei. Tem nada a ver com a graça e com a sã doutrina. Por isso que eu disse que Coríntios 11 não é uma palavra universal. É uma palavra que foi destinada para a igreja de Corinto. Dizia respeito aos homens e às mulheres judias. Volta em Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 6. Volta lá. Pode fechar o Deuteronômio. 1 Coríntios 11, verso 6. Se a mulher não se cobre com véu, para aí. Agora ficou fácil para vocês, né? Se a mulher não se cobre com véu. Que mulher que é essa que Paulo está falando? A mulher? Judia. Quem está entendendo? Isso a congregação cristã não te explicou, né? A Pentecostal Unida, que também a mulher usa véu, isso não te explicaram, né? As Sinos de Belém, que a mulher usa véu, também não te explicaram isso, né? As Maravilhas de Jesus, que também usa véu, não te explicaram isso. E por aí vai. Vários pentecostais, onde a mulher usa véu, não te explicaram que essa mulher que Paulo está falando é a mulher judia. E nós estamos no Brasil, aqui as mulheres são gentias. Não te explicaram isso? Glórias a Deus. Quem é que está entendendo o que estou falando? Então, se não tiver essa explanação, a pastora Sueli, que é filha, descendente de espanhol, tem nada a ver com judeu, a minha esposa, a pastora Sueli, o pai dela é descendente de espanhol. Usar véu, ela não é judia. Minha mãe baiana, descendente da Bahia, usar véu. Não, porque se a mulher orar com a cabeça descoberta. Mas que mulher que é essa que Paulo está falando? Diga, a mulher judia. Quem está entendendo? Volta lá, Coríntios 11, versículo 6. Se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar ou rapar-se, que ponha o véu. Para aí. É aqui que eles interpretam errado. Por quê? Porque está escrito assim, ó, coloca o dedo aí, ó. 1 Coríntios 11, verso 6. Se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar ou rapar-se, que ponha o véu. É aqui que eles interpretam errado. Porque eles esquecem que essa mulher que é vergonhoso rapar ou tosquiar, para usar o véu, é a mulher judia. Quem está entendendo? Obrigado, Senhor.
por não nos deixar enganado. Porque senão eu ia ter que colocar aqui véu para gentias usar. Quem está entendendo? Por isso que aqui você não usa véu, irmã. Daqui a pouco já vai saber por que não usa véu. Aliás, eu comecei a ministração falando o quê? Segundo Coríntios 3,13. Moisés usava véu porque Moisés estava debaixo da lei. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ué, se Moisés usava véu porque estava debaixo da lei e nós não estamos debaixo da lei, então para um bom entendedor um pingo é letra. Ele usou véu porque estava debaixo da lei. Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei. Alô, mulheres, digam aí, nós não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Olhem para mim, e é bom você escrever. O uso do véu era um costume judaico. Escreva isso. Tem igrejas hoje que a mulher usa véu para orar a Deus, para profetizar, para ler a Bíblia. Eu conheço mulher que não ora se não usar o véu. Quem está me entendendo? Não tem uma igreja assim? A mulher não, vamos orar, vamos. Aí ajoelha, aí tira o véu da bolsa, põe o véu na cabeça para falar com Deus. O nosso véu é Cristo. Alô? Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O véu que você tem que usar para falar com Deus, irmã, é Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, então, para você falar com Deus, você não precisa de um véu, você precisa de Jesus Cristo. Ele que é o nosso mediador. Agora, se você já está em Cristo, então não precisa de véu. Eu vou colocar um véu para falar com Deus. Mas você não está em Cristo? Você já está em Cristo. Nós temos acesso ao Pai. Hebreus 10, pelo novo e vivo caminho. Nós já temos acesso ao Pai. Então como que chegamos ao Pai? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, pronto. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Ele não disse, tudo que pedires ao Pai usando o véu. Tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, o nome de Jesus está no lugar do véu. Está claro ou não está claro? Então, o que Paulo está fazendo na igreja de Corinto? Explicando para elas, 1 Coríntios 11:6, explicando para elas, olha o verso 6, se a mulher judia não se cobre com véu, então tosqueie-se também. Não era o que a lei mandava fazer? Eu acabei de ler o Deuteronômio 21, a lei mandava fazer isso, tosquiar, cortar as unhas. Se a mulher, 1 Coríntios 11:6, se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também. E se para a mulher judia é vergonhoso tosquiar-se, não, vou tosquiar meu cabelo, eu vou rapar meu cabelo. Paulo disse, então usa o véu. 1 Coríntios 11:7, o homem não deve cobrir a cabeça. Que homem que Paulo está falando, hein? O homem judeu. O senhor é gentil, eu sou gentil. Mas não pode ir na igreja de boné, porque Paulo disse que o homem não pode cobrir a cabeça. O homem judeu, irmão, nós estamos debaixo da graça. O homem judeu tinha esses preceitos. Olha lá, 1 Coríntios 11:2, olha lá, preceitos, retendes os preceitos como vou-lo entreguei. Quer dizer, a igreja de Corinto ainda vivia de rudimentos judaicos, tradições, preceitos. 1 Coríntios 11:7, o homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, é a hierarquia. Coríntios 11:9, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Aí ele está citando Gênesis 2, né? Lembra que Deus colocou um sono pesado em Adão, e da costela de Adão fez a mulher. Ele está citando isso. Olha onde o Paulo teve que chegar, hein? Porque as pessoas são tardias para entender. Aí Paulo, olha, porque o homem não veio da mulher, né? A mulher que veio do homem. Ele está citando o Gênesis lá atrás.
1 Coríntios 11, versículo 10. Portanto, a mulher... Que mulher que é essa, hein? Está claro ou não está claro? É aí que erraram numa falsa interpretação. As igrejas que usam véu erraram numa falsa interpretação. Por quê? Porque, vou falar de novo, 1 Coríntios 11 não é uma palavra universal, ou seja, não é uma palavra para todo mundo, é uma palavra local. Tanto é verdade que algumas Bíblias, o subtítulo está escrito, o uso do véu na igreja de Corinto. A sua está escrito? Então, o subtítulo, o uso do véu na igreja de Corinto. Nós estamos em Corinto? Nós estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Se a igreja de Corinto usava véu, eles usavam véu porque era um preceito deles lá. Nós somos gentios, estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Tem nada a ver com eles. Alô? Pastor, qual o problema de usar o véu? Qual o problema de usar o véu? É trazer a condenação, abençoado. É igual o batismo nas águas. Ah, eu não batizei ainda. Olha, ele morreu e ele não era batizado. Será que ele é... Só traz condenação. A salvação não é pelo batismo nas águas. A salvação foi pelo batismo em Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou. Aí foi dada a salvação. Mas a pessoa fica se apegando à água, se apegando a óleo, se apegando a véu. Isso só traz condenação. Vamos orar, vamos orar. Que foi? Esqueci meu véu, e agora? Ô irmã, porque você não tem o véu, você não vai orar? Deus de misericórdia. Estão me entendendo? Esses preceitos religiosos não servem para nada, senão para trazer condenação sobre o crente. Um dia eu encontrei com uma irmã, era num sábado. Encontrei com uma irmã na rua, falei para ela assim: ô abençoada, tudo bem? Vai na igreja amanhã? Ah, não vai dar para ir amanhã. Por quê? Ah, eu estou de mudança do Paraná para cá e eu não trouxe minha roupa de crente, então não dá, eu não vou ir na igreja domingo. Qual que é a roupa de crente? Eu falei para ela: ué, qual que é? Ah, que minhas roupas ficaram tudo lá, eu estou mudando ainda. Olha a mente das pessoas, hein? As pessoas se apegam a pano, a toalhinha, a véu, a água. Ah, ele morreu e não era batizado, e agora? Ele não era batizado em águas, mas foi batizado em Cristo, e pela graça era salvo. Vai morrer sem entender isso? Vamos orar. Ai, e já abre a bolsa, e quem tem, pega a toalhinha, pega o véu e tal. Ah, você não tem? Ah não, eu tenho duas, te empresto uma. Para orar, você já anda com uma a mais. Uma toalhinha step, já anda com ela na bolsa. Vai que a irmã esqueceu a dela. Aí você vai, para ela orar, senão não pode orar. Que mente que é essa? Eu pensei que vocês estavam em Cristo. Porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou não fez novo ainda? Não fez novo ainda? Para falar com Deus ainda precisa de um paninho, igual Moisés. Por isso que eu li 2 Coríntios 3,13. Não somos como Moisés, que usava um véu. Pastor, a Bíblia fala que ele usava véu. Fala mesmo, na lei. Romanos 6,14, eu acabei de ler. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então se Moisés usava véu na lei, na graça não tem véu. Por quê? Ele usava véu para esconder, para que os filhos de Israel não vissem o fim daquilo que era passageiro. Ele tinha vergonha. Paulo disse: se para a mulher é vergonhoso tosquiar, então usa o véu. Paulo está apelando. Vocês vão viver da graça em Cristo ou vai ficar vivendo desses rudimentos? Não, Paulo, o pastor Paulo, sabe o que é, apóstolo Paulo? Mas eu não vou tosquiar meu cabelo. Ah, então rapa. Ah, não, vou rapar meu cabelo. Então usa o véu, caramba. É isso que ele está falando. Quem está entendendo? O que ele está falando é isso. Olha lá, 1 Coríntios 11, olha lá, versículo 6, ó. 1 Coríntios 11,6. Se a mulher não se cobre com véu, ele falou, então tosqueie-se também. Você não quer viver dela, então tosqueie o cabelo. Deuteronômio 21, tosqueia.
Ah não, Paulo, vou tosquiar. Ah, então rapa. Se é vergonhoso tosquiar, então rapa. Ah não, então põe o véu. O que você quer fazer, irmã? É isso que Paulo está... Quem está entendendo? Ele ficou, põe o véu, rapa o cabelo, tosquia. Ai não, então põe o véu, caramba. Que não precisa de véu. E por que não precisa de véu? Daqui a pouco ele vai responder. Mas Paulo, eu não tenho véu, Paulo. Paulo, eu não vou rapar. Paulo, eu não vou tosquiar. Paulo, eu também não tenho véu. Ele fala, então aguarde, daqui a pouco eu vou te dar uma instrução. Para você que não tem véu. E não quer tosquiar o cabelo e nem quer rapar. Paulo tem a solução. 1 Coríntios 11, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Aí aqui Paulo citou um texto lá da velha aliança, né? Lá antes da velha aliança, no tempo de Abraão ainda. Porque preceitos, né? Preceitos. Antes de Abraão tinha preceitos, na lei tinha preceitos. Agora deixa eu ler um texto aqui. Deixa o Coríntios 11 aberto, abre em Efésios 2. Deixa o Coríntios 11 aberto, abre em Efésios 2. Olha como que com os Efésios, Paulo já falava mais abertamente. Vocês lembram que Paulo disse para os coríntios, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, pois ainda não estáveis prontos. Lembra que Paulo falou isso? 1 Coríntios 3. O que eu estou querendo te dizer? Com os Efésios, a conversa de Paulo era outro nível. Você vai ler Colossenses, a conversa é outro nível. Você vai ler Filipenses, é outro nível. Você vai ler Coríntios, não pude falar como a espirituais. Coríntios 3, verso 1, 2, 3 e 4. Mas como a meninos em Cristo, com leite vos criei, não estavais prontos. Quem está entendendo? Ou seja, com os coríntios, ele teve que abaixar o nível. Com os colossenses, com os efésios, ele aumentou o nível. Isso aqui é entendimento. Está claro ou não está claro? Olha o Efésios 2. Coloca o dedo aqui no versículo 13. Efésios 2, verso 13. Paulo disse, mas agora, Paulo, agora como? Aí ele explicou, em Cristo Jesus. Vós que antes quando, Paulo? Antes do tempo da lei, estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, ou pelo véu, ou pelo jejum, ou pelo batismo, ou pela unção com óleo, ou pelas subidas no monte. Já falei jejum? Olha lá. Efésios 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, sublinha aí, já pelo sangue de Cristo. Marca na sua Bíblia, para ficar bem claro. Você vê que não é por batismo, não é por unção com óleo, não é por obras, é pelo sangue de Cristo. Posso ouvir um amém? Efésios 2,13. Mas agora, ou seja, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos qual? Judeu e gentil, o qual de ambos os povos fez um, presta atenção, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Essa frase mudou minha vida. Eu que sou filho de pastor, que pensava que para ser salvo tinha que se batizar, se não batizasse não ia ser salvo, tinha que participar da Santa Ceia, né? E tinha que fazer isso, e tinha que orar o Pai Nosso, e tinha que fazer o jejum, e tinha que cumprir a lei, e tinha que... Essa frase mudou a minha vida. Quer que eu fale de novo? Coloca o seu dedo, Efésios 2, versículo 14. Cristo, Ele é Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu
a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, sublinha, desfazendo na sua carne o quê? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Cristo desfez. Acabou. Não é o que está escrito? Diga, Cristo desfez a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Fala para o seu irmão, Cristo desfez. Está claro ou não está claro? Quem é que está entendendo? Ele desfez. Acabou. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele desfez isso aí. Não é mais assim. Não, mas está escrito em Marcos 16. Eu sei, você acha que eu não sei? Eu estou citando Marcos 16, 15, 16. Mas não é mais assim. Não foi eu. Efésios 2,14. Ele desfez a lei. Vê na sua Bíblia. Ele desfez a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. A Igreja Batista diz que Jesus deixou 2 ordenanças. Vocês devem ter ouvido isso por aí, na Assembleia, na Universal, vocês devem ter ouvido. Eles dizem que Jesus deixou 2 ordenanças: o batismo e a ceia. Não é o que eles falam? Eu estou acabando de ler aqui que ele desfez as ordenanças. Como é que ele deixou 2 ordenanças? Como é que a Igreja Batista pode falar que Jesus deixou 2 ordenanças, se a Bíblia está dizendo que ele desfez as ordenanças? Eu não posso deixar de crer na Bíblia para crer no pastor batista, no teólogo batista. Eu não posso. Eu vou crer mais na Bíblia que a palavra de Deus. Efésios 2,14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E vou ler devagarzinho. E destruiu, Efésios 2,14. E destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Ou seja, quando ele morreu na cruz, o que ele desfez? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Por que ele fez isso? Para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, que é a nova criatura. Está claro ou não está claro? Não precisa ser teólogo de 6 anos de faculdade para entender Efésios 6,14, 2,14. Não precisa. Só precisa ler e crer na Bíblia. Crer, acreditar. Irmã, não pode ser mentira, eu estou lendo a Bíblia. E não pode estar errado. Porque eu tenho 50 e poucas Bíblias. As 50 vai estar errado? Todas as vezes. Porque a Bíblia do padre tem Efésios 2,14. A Bíblia do missionário tem Efésios 2,14. A Bíblia do Edir Macedo tem Efésios 2,14. A Bíblia do Valdemiro tem Efésios 2,14. Todas as Bíblias na face da terra têm Efésios 2,14. A Bíblia do Testemunho de Jeová tem Efésios 2,14. Que diz que ele desfez na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz, alô, não é pelo batismo em águas. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. O homem já está reconciliado com Deus em Cristo, não por batismo, não por aceitar Jesus, não por pertencer a uma igreja. O homem já está reconciliado com Deus, diz Efésios 2,16. É só você conferir, Efésios 2,16. E pela cruz, diga, pela cruz. Quando Paulo diz pela cruz, ele quer dizer pela sua morte. Não é pelo que você faz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, o que você fez não interessa. Só vale o que Jesus fez. Você não foi reconciliado porque você aceitou Jesus. Você não foi reconciliado porque você se batizou nas águas. Você não foi reconciliado porque você tomou Santa Ceia. Você não foi reconciliado porque você fez alguma coisa. Você foi reconciliado por Jesus na cruz. Essa glória é para Ele. É isso que o sistema omitiu e ocultou por séculos e gerações.
da igreja, do povo. Os pastores ocultaram isso, os teólogos ocultaram isso, porque eles foram fazer teologia, voltaram e não falaram isso para a igreja. O teólogo batista, o teólogo presbiteriano, o teólogo metodista, o teólogo da quadrangular, o teólogo pentecostal do Assembleia de Deus, eles foram fazer faculdade teológica de 4 e 6 anos, voltaram e não falaram Efésios 2, 14, 15 e 16 para a igreja. E até hoje não falaram ainda. É verdade, Senhor. Quem é que está entendendo o que eu estou falando, hein? O Espírito Santo manda eu falar de novo. Os teólogos foram estudar a Bíblia, pelo menos disseram que foram estudar. Se retiraram a faculdade teológica 6 anos. Alguns são PhD, DD, doutor em divindade, e por aí vai. Um monte de letras e frescura, que não valeu para nada. Por quê? Foram estudar a Bíblia por 6 anos, foram, no plural, foram batista, presbiteriano, quadrangular, metodista, católico, evangélico, pentecostal, foram estudar a Bíblia e voltaram com diploma de teólogo, de doutor, de PhD, voltaram e não ensinaram Efésios 2, 14, 15 e 16. Estou falando besteira? Não. Senão a batista não estava no nível medíocre que está até hoje, e a católica no nível medíocre. Nível medíocre. Uma igreja que fala que tem 1500 anos na terra e ninguém entende nada, falando com boneco de gesso, o nível não é medíocre? É verdade. Depois de 1500 anos falando com bonequinho de gesso, não é medíocre o nível? Mas o Papa foi fazer a teologia, o bispo foi fazer a teologia, o cardeal foi fazer a teologia. Foram, voltaram e não falaram, porque eu tenho a Bíblia Edições Paulina, eu tenho a Bíblia versão Ave Maria, que tem Efésios 2, 14, 15, 16. Foram, voltaram e não falaram também. Quem é que está me entendendo o que eu estou falando aqui? Por que eu estou falando com tamanha autoridade espiritual? Por quê? Porque a Bíblia minha é igual a deles, e eu não estou inventando nada, e nem escrevi a Bíblia hoje de manhã, está escrito faz tempo. Eles foram, voltaram e não falaram. Você que é batista, você que é católico, você que é evangélico, o seu pastor é teólogo, pode ver que ele não te ensina isso. Ele fica sempre ali em Mateus 28, em Marcos 16, você vai ser salvo se você se batizar, quando na verdade você já é salvo pela graça. Olha lá, olha lá. Você já é salvo pela graça. Isso eles não falam isso aí. Deixa eu voltar no meu assunto, que é 1 Coríntios 11, por favor. Essa indignação aqui não é com o povo. Essa indignação aqui é com alguns que se julgam sábios, estudados, conhecedores da Bíblia. Mas uma pessoa que conhece tanto a Bíblia só pode ser mal intencionado, né? Porque se ele conhece tanto e não fala, se ele conhece, ele não é ignorante, porque ele conhece, ele estudou. Então não é ignorância. É o quê? Então é mal intencionado. Um pastor me falou assim: mas se eu pregar isso na minha igreja... Irmão, você é um homem de Deus ou você é um saco de batata? Quem morreu por você? Foi Jesus ou foi o presidente da convenção? Quem te deu a vida eterna? Foi Jesus Cristo ou o presidente, o fundador da denominação? Quem te deu a vida eterna? Você deve mais a homens ou a Deus? É essa a diferença entre eu e você. A diferença é essa. Talvez você tenha dinheiro ou só dinheiro. Eu tenho a revelação e o temor a Deus. Essa é a diferença. Talvez, pastor, Deus falou com você também. Talvez. Porque você tem uma Bíblia igual a minha. Você estudou a Bíblia igual eu. Talvez, pastor, Deus falou com você também. A diferença é que você é desobediente. Quando Deus falou comigo, o que eu prego hoje e ensino hoje, eu fui obediente à voz de Deus e vim trazer para a igreja, para as ovelhas de Jesus.
Talvez Deus falou com você também, e até hoje você não está não pregando e nem ensinando a graça de Deus em Cristo. Eu falei com uma pastora uma vez, preguei para uma pastora, mostrei na Bíblia Efésios, mostrei, e ela falou assim, então, Efésios 1:4, a pastora falou, de uma igreja de renome, rica, igreja tem faculdade, né? Faculdade teológica, igreja rica no Brasil e no mundo. Uma igreja, denominação rica, tem faculdade aqui no Ruge Ramos, né? Rica no Brasil e no mundo. Aí falei com a pastora, ensinando Efésios 1:4. Coisa simples, Efésios 1:4. Pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Eu estou explicando para a pastora falou assim, nossa, então quer dizer então que nós somos pré-existentes? Falei, claro, se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí o olho dela brilhou, aquela alegria, aquela glória, mas ela... Tipo assim, mas eu não posso pregar isso lá, né? Se eu for falar isso lá, o bispo vai mandar eu embora, né? Vai dar baixa na minha carteira, né? Se eu for falar isso lá, o que vão falar de mim? São pessoas que não têm temor a Deus. São pessoas que não têm temor a Deus. Temem ao homem e não a Deus. Eu já contei aqui na igreja centenas de vezes. Já contei aqui centenas de vezes. Um obreiro aqui fez um seminário aqui comigo sobre predestinação. O obreiro fez um seminário sobre predestinação, aí ele era da Assembleia Pentecostal, e acabou o seminário, ele pegou a apostila, tudo anotado, foi mostrar para o pastor dele. Ele congregava na Assembleia, fez o seminário aqui. Acabou, predestinação, a certeza da salvação, o tema, é uma apostila minha. Aí ele fez o seminário de 3 meses, acabou o seminário, ele entendeu tudo, conferiu na Bíblia, pegou, foi mostrar para o pastor dele da Assembleia. Pastor, eu fiz um seminário lá com o pastor Marcos, tal, o que o senhor acha disso aqui? O pastor pegou a apostila, olhou tudo, tal, viu os textos, tá tudo certo, é isso mesmo, tá certinho, tá certo, mas eu não posso pregar isso aqui. O pastor falou para o obreiro, sabe o que o obreiro fez com o pastor da Assembleia de Deus? Pai do Senhor, pastor, aonde você vai? Estou indo para a igreja do pastor Marcos. O senhor me fala que está certo, que está na Bíblia, mas que não pode pregar aqui, o que eu vou ficar fazendo aqui? Nunca mais voltou. O homem está aqui há mais de 20 anos. O obreiro está aqui há mais de 20 anos, mais de 20. Quem está entendendo? Então, não é que as ovelhas não querem saber de Deus. Não é que as ovelhas não querem saber de Bíblia. Não é que as ovelhas não querem saber de igreja. As ovelhas não querem capim seco. E aqui, capim gordura, novinho, fresquinho, pastos verdejantes. Aqui é 1 Coríntios 11, versículo 11. Vamos continuar. O tema de hoje, uso do véu. É certo ou errado? 1 Coríntios 11, versículo 11. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem no Senhor. Coríntios 11, 12. Pois como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Coríntios 11, 13. Julgai entre vós mesmos. Julgai por quê? Porque no verso 6 Paulo disse, olha, se a mulher não se cobre com véu, ele deu opção, então tosqueie-se também. Se para a mulher é vergonhoso tosquiar, então rapa a cabeça. É vergonhoso rapar a cabeça? Então põe o véu. Paulo deu 3 opções. Olha só, hein? Coríntios 11, versículo 6. Cobre com véu, tosqueia, rapa. Mas sempre sabe como que é mulher, né? Não, vou rapar meu cabelo. Eu vou tosquiar, igual ovelha que tosqueia a lã. Paulo falou, então põe um véu, caramba. Então põe um véu. Mas fica sabe aquela... Coríntios 11, verso 13. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher, circule aí, a mulher. De que mulher que Paulo está falando mesmo? A mulher judia. Está claro ou não está claro? Vou falar de novo o que o Espírito Santo manda. Para vocês gravar essa frase. Se quiser escrever, escreva. 1 Coríntios 11 não é uma palavra
universal. Ou seja, para todos os povos. Quem entendeu o que eu falei? Diga comigo, 1 Coríntios 11 não é uma palavra universal para todos os povos. Diga, 1 Coríntios 11 não é como Efésios 2:8. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Efésios 2:8 é para judeu, é para gentil, para brasileiro, para baiano, para pernambucano, para chinês, para inglês. É para quem é ovelha. Pela graça sois salvos para quem é ovelha. Agora, Coríntios 11 não. Era um assunto local. Hã? Tanto é que, já falei, vou falar de novo. Talvez em algumas Bíblias está escrito no subtítulo: o uso de véu na igreja de Corinto. Nós estamos na igreja de Corinto? Não, estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Meio diferente, né? Hã? Nem perto dele nós estamos. Coríntios 11:13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Está vendo? O que Paulo está falando? Olha o verso 2. Coríntios 11:2. Eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim. E retendes o quê? Retendes os preceitos. Que preceitos? Preceitos da graça? Não. Preceitos da lei. Retendes em tudo os preceitos como vou-lo entreguei. Querem usar o véu? Então usa. Ah não, Paulo, esqueci meu véu. Ah, então rapa o cabelo. Ah, vou rapar meu cabelo? Ah, então tosqueia, irmã. Ah, eu vou tosquear. Então o que você quer? Você não quer rapar, você não quer tosquear, você não quer usar o véu, o que você quer? Aí o verso 13, julgai vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Coloca o dedo no verso 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonrosa? Alô, que natureza que Paulo está falando? Natureza judaica, abençoado. Natureza judaica, carnal judaica. Está claro ou não está claro? Coríntios 11, verso 15. 14. Coríntios 11, 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Apóstolo, eu tenho igreja aí que tem jovem que tem cabelo comprido. É pecado ou não é pecado? Pastor, é boa essa palavra. O homem pode... O que você acha do homem ter cabelo comprido? Qual homem? O judeu? Ah, o judeu é desonroso. E o gentil? O gentil não estava debaixo da lei. Gentil era inimigo de Deus no entendimento. Gentil nunca cumpriu a lei, porque a lei não foi para ele. Alô, na natureza judaica, cabelo comprido para o homem era desonroso. Natureza judaica. Na natureza gentílica, não há essa consciência. Por quê? Porque eles não estavam debaixo da lei. Coríntios 11, versículo 15. Coríntios 11, verso 15. Mas ter a mulher cabelo comprido. Está vendo, pastor? Nós pentecostais não queremos que a mulher corte o cabelo. Crente tem que ter cabelo comprido. Não é assim em algumas igrejas? Mulher não pode cortar o cabelo. É mesmo? É. Coríntios 11, verso 15 está escrito: ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso. É verdade mesmo. Ter a mulher cabelo comprido é honroso. Ter a mulher judia, que estava debaixo da lei. Você que é mulher gentia e não está debaixo da lei, você não está obrigado a ter cabelo comprido. Só quem está entendendo. Isso os pentecostais não ensinam. Ah, na igreja a mulher não pode cortar o cabelo. Quem lembra dessas igrejas aí? Está acabando essas igrejas, né? Está demorando, mas está acabando. Igrejas antigas. Aquele negócio de usos e costumes. Sabe usos e costumes? Ah, a mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar esmalte, mulher não pode usar calça, mulher não pode cortar o cabelo, mulher não pode passar o batom. O que é isso aí? Usos e costumes judaicos. Gentios
não se atrela, não fica preso a usos e costumes. Por quê? Porque se alguém falar que saia ou vestido é roupa de mulher, eu vou falar que é mentira. Porque João Batista usava vestido, Elias usava vestido, Jesus usava vestido. Se falar que saia é roupa de mulher, eu vou falar que é mentira. Porque na Escócia, homem usa saia. Então isso não é doutrina. Isso é costume. Se o seu costume é cabelo curto, glória a Deus pela sua vida. Se o seu costume é cabelo comprido, glória a Deus pela sua vida. Se o seu costume é usar saia, vestido, glória a Deus pela sua vida. Se o seu costume é usar calça, você se sente bem, você gosta, glória a Deus pela sua vida. Ninguém pode falar nada. Isso é sua vida pessoal. Abre um parênteses. Mas os falsos pastores se entremeteram na vida das mulheres. Na nossa igreja a mulher não pode usar calça. Na nossa igreja a crente não pode cortar o cabelo. Isso aí são pastores intrometidos, bisbilhoteiros, pastores entrão. Você não tem direito. Deus não te deu autoridade para entrar na vida pessoal de ninguém, nem de homem nem de mulher. Não é a função do pastor. Função do pastor é pregar e ensinar a palavra de Deus, mais precisamente a graça de Deus em Cristo, e não ficar pondo o dedo na vida dos outros, se a mulher tem que usar calça ou saia, se tem que cortar o cabelo, se não tem que cortar o cabelo, se pode passar batom, se não pode. Para de entrar na vida das pessoas, cuida da sua vida. Pastor da lei, que é escravo religioso, escravo do sistema. Se sua mulher é uma escrava, como você é escravo, não pode usar calça, não pode usar batom, não pode. Se sua mulher é escrava, está tornando ela uma bruxa, isso é um problema seu. Você não tem o direito de pôr o bico na vida das mulheres cristãs, principalmente mulheres cristãs gentias. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Isso aqui é uma exortação aos pastores. Um pastor não foi chamado para lidar com a carne de ninguém. Se sua unha é preta, se é amarela, se é branca. Se o cabelo é comprido, é curto, é médio. Se a sua calça é azul, amarela ou xadrez. O pastor não tem que lidar com carne de ninguém. O pastor foi enviado para cuidar do espírito da alma. Está claro ou não está claro? Da sua carne cuida você. Aliás, tem até um adesivo nos carros aí que é bom para os pastores ler, tá? Tem um adesivo nos carros assim, ó. Deus deu a vida a cada um, para cada um cuidar da sua. Então, pastor, você cuida da sua vida, tá? Não cuida da vida da ovelha. Para a ovelha você tem que pregar a verdade, ensinar a verdade. Não fica lidando com a carne da ovelha. Se ela come macarrão ou se ela come arroz com feijão, se o cabelo é amarelo ou se é vermelho. Pastor não foi enviado para cuidar de carne de ninguém. Falei e está falado. Vem. Coríntios 11, verso 15. Mas ter a mulher, que mulher que Paulo está falando? Judia. Estou acabando, estou terminando. Coríntios 11, 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso. Sublinha tudo aí, ó. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Diga comigo, o que Paulo quer dizer? Irmãos, estava a maior discussão, usa o véu, não usa o véu, usa o véu, não usa o véu, eu vou rapar, eu vou tosquiar, eu vou pôr o véu, e estava aquele põe, não põe, rapa, não rapa, tosquia, não tosquia. Paulo falou, irmã, vamos ver o seguinte, ó, ter a mulher judia o cabelo comprido é honroso, porque o cabelo já foi dado no lugar do véu. O que ele está querendo dizer? Se você tem cabelo, não precisa usar o véu. Está claro ou não está claro? Ora, se a mulher tem o cabelo, alô, a mulher judia, não é nem meu assunto, porque eu não sou judeu e aqui não tem mulher judia, porque nós somos igreja de gentil. Se a mulher judia tem cabelo comprido, não precisava usar o véu, certo? O problema é que algumas igrejas aqui no Brasil, né, tem algumas igrejas cristãs no Brasil, que a mulher usa véu e tem cabelo comprido.
Então está fazendo errado. Porque Paulo disse, se a mulher tem cabelo comprido, não precisa usar o véu. Lembrando que essa mulher do cabelo comprido, ela é gentia. Ela não é judia. A mulher de Coríntios 11:15 era judia. Mas a mulher dessas igrejas, não tem uma. Aqui no Brasil tem uma congregação cristã, aqui no Brasil, né? Então, as mulheres gentias usando véu, tendo cabelo comprido. Como é que você vai ter cabelo comprido e véu, sendo que o cabelo foi dado no lugar do véu? O que isso nos prova? Que eles não entenderam nada. Não entenderam nada da palavra de Deus. Por quê? Primeiro, pela letra, a mulher judia. Segundo, a mulher lá não é judia, é gentia. E se a mulher é gentia e já tem cabelo comprido, para que está usando o véu então? Então, quem está entendendo? E para terminar, Coríntios 11, verso 16. Mas, se alguém quiser ser contencioso, olha como que Paulo terminou, hein? Coríntios 11, 16. Se alguém quiser ser contencioso, quer dizer, contencioso, ficar perdendo tempo, vamos trocar em miúdos, perdendo tempo, polêmico. Se alguém quiser ser polêmico, contencioso, mas eu não tenho véu, eu não oro sem véu. Não, eu também não vou rapar meu cabelo. Também não vou tosquiar. Se é a pessoa que quer ser polêmica, não é? Polêmica, contencioso, não quer rapar, não quer tosquiar, não quer usar o véu, ou obriga a usar o véu, a outra pensa que não tem que usar. Cria essa polêmica por causa de véu, né? Porque não vai mudar em nada. Você não vai ser mais salvo, nem menos salvo. Usando o véu, não vai ser mais ouvida por Deus. Quem não usa véu não quer dizer que Deus não vai ouvir, porque uma coisa tem a ver com a outra, porque nós chegamos a Deus em Cristo, não através de véu. Tá claro? Então, Coríntios 11:16. Se alguém quiser ser contencioso, cadê sua caneta? Sublinha aí, ó. Digam comigo. Nós não temos tal costume. Isso quer dizer o quê? Então quer dizer que, olha o tema para terminar, o tema. Uso do véu é certo ou errado? Paulo disse, Coríntios 11:16, se alguém quiser ser polêmico, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Então, uso do véu é certo ou errado? Irmão, uso do véu não é doutrina, é costume. Tá claro ou não tá claro? Mas eu gosto de orar com véu. Então ora com véu. Tá bom. Só que quando você colocar o véu, irmã, você não pode... cuidado para você não blasfemar, hein? Com blasfêmia, com heresia, porque o problema é... Qual o problema de usar o véu, pastor? É certo ou errado? Depende. Se você pegar um véu, eu vou falar com Deus, vou colocar um véu porque eu estou com temor a Deus, eu não quero olhar para cima, então estou com temor a Deus. Nós fechamos os olhos com temor a Deus. Mas a pessoa é mais santa que nós, ela quer esconder mesmo, né? Então, ela quer usar o véu. É certo ou errado? Depende. Se você, para falar com Deus, você precisa do véu, aí é errado. Porque para falar com Deus você precisa de Jesus. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falou. Uso do véu é certo ou errado? Depende. Você vai usar o véu para quê? Não, porque eu gosto de pôr um véu na cabeça. Tá bom. Só isso, né? Não, pastor, eu não. Eu não oro a Deus se eu não tiver o véu. Por quê, irmã? Não, eu sem o véu, eu não sou nada. Aí já é heresia, já é blasfêmia. Porque você está colocando o véu no lugar de Jesus. Quem está entendendo? Aí está errado, aí é blasfêmia, é heresia. Eu só falo com Deus se eu colocar o véu na cabeça. Mas e você que não tem véu? Então, irmãos, qual o propósito de se ensinar isso? Não trocar Jesus por nada. Nem por copo d'água, nem por unção com óleo, nem por véu, por paninho. Você não pode trocar Jesus. De novo o Espírito Santo manda eu citar. João 14,6. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse: ninguém vem ao Pai senão pelo véu. Véu era um costume. Coríntios 11, verso 16. Se alguém quiser ser polêmico, quer ser contencioso, nós não temos tal, circule na sua Bíblia, costume. Aí Paulo disse: e nem as igrejas de Deus. Aí ficou ruim agora, hein? Nossa, você viu? Agora o Paulo chutou o balde, hein? Ele deixou para o final para dar uma beliscada, hein? Ele jogou a carapuça, hein? Você viu? Nossa, você viu o que Paulo falou? Coríntios 11, 16, se alguém quiser ser contencioso, ou seja, se alguém quiser ficar usando o véu, e fica aí, e não, eu não abro mão do véu, o meu véu, não me deixa, não, eu não abro mão do véu. Por favor, se alguém quiser ser contencioso, nós em graça não temos tal costume. Aleluia. E nem as igrejas de Deus. Graça e paz.